Olá! Já pararam para pensar como é que a gente conecta coisas que parecem não ter nada a ver uma com a outra? Tipo, um médico francês resgatando refugiados, a luta de uma mulher no Reino Unido para ser quem ela realmente é e protestos por democracia lá na China. Como é que tudo isso nos ajuda a entender o mundo em que vivemos hoje? Bom, é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos conectar esses pontos, começando lá em 1979. Então, esse cara aqui é o Bernard Kouchner, um médico francês que ajudou a fundar os Médicos Sem Fronteiras. Em 79, ele fez algo impensável para a época. Foi contra tudo e todos e alugou um navio para resgatar milhares de refugiados do Vietnã, os chamados Boat People, que tinham sido abandonados numa ilha. Naquela época, para muita gente na esquerda, os comunistas do Vietnã eram heróis. Então, esses refugiados não mereciam ajuda. Para o Kouchner, isso era um absurdo. A lógica dele era simples: o sofrimento de uma pessoa está acima de qualquer ideologia política. E essa atitude do Kouchner, cara, deu origem a uma ideia que era, uau, revolucionária. A ideia de um humanitarismo global, baseado em indivíduos ajudando outros indivíduos. A proposta era passar por cima dos sistemas políticos, que eram vistos como corruptos ou lentos demais, e agir direto na fonte do problema. A visão do Kouchner era radical mesmo. Ele estava propondo que o que deveria nos mover à ação não era o alinhamento político, e sim o sofrimento humano em si. Não era mais sobre escolher um lado na Guerra Fria. Era sobre escolher o lado da humanidade. E só essa ideia já foi o suficiente para balançar as convicções de uma geração inteira. Mas o mais interessante disso tudo, sabe o que é? É que esse foco no indivíduo não era só sobre ajudar os outros, não. Era também sobre uma busca muito pessoal, muito profunda, por liberdade e por autoconhecimento. Uma ideia que estava prestes a explodir no mundo todo. Lá no Reino Unido, por exemplo, a gente tem a história da Julia Grant. A batalha dela para fazer a transição de gênero foi uma luta, nossa, intensamente pessoal contra todo o sistema médico. Não era uma luta política no sentido clássico, sabe? Era uma jornada para se tornar quem ela realmente era, para que o mundo lá fora pudesse finalmente ver quem ela sempre soube que era por dentro. E, praticamente ao mesmo tempo, do outro lado do planeta, na China, num lugar que ficou conhecido como Muro da Democracia, ativistas como Wei Jingsheng estavam travando uma batalha política pelo mesmíssimo princípio, o direito do indivíduo de determinar o próprio destino, de lutar contra um Estado gigante e todo-poderoso. Então, de um lado, a luta da Júlia, super pessoal, do outro, a do Wei, totalmente política. Mas se a gente parar para pensar, no fundo, era a mesma ideia ganhando força nos anos 80. A de que a liberdade de verdade era a liberdade de poder ser quem se é. Só que essa força toda do individualismo, essa ideia poderosa, ela tinha um limite. A promessa de que indivíduos sozinhos poderiam mudar o mundo estava prestes a dar de cara com uma realidade bem dura, revelando um lado bem mais sombrio. Os protestos na Praça da Paz Celestial foram movidos por esses ideais de realização pessoal e liberdade. Mas o movimento acabou implodindo. É uma ironia, né? O mesmo individualismo que inspirou todo mundo ali, no fim, acabou minando a força coletiva que eles precisavam para vencer. Essa frase chocante de uma das líderes, a Xai Ling, mostra um pouco do desespero, da sensação de que o sacrifício coletivo era impossível na era do eu. E o resultado foi uma tragédia. E a gente vê algo parecido com o Live Aid, um movimento global, movido pela compaixão individual de milhões de pessoas. Mas a tragédia foi que essa ajuda humanitária acabou sendo usada por um regime brutal na Etiópia. A comida virou uma arma, uma isca para atrair as pessoas para campos de reassentamento forçado, onde se estima que 100 mil pessoas morreram. O humanitarismo, sozinho, não conseguiu vencer a maldade de um sistema político. E a Julia Grant? Bom, ela conseguiu. Ela desafiou o sistema e venceu. Fez a cirurgia e se tornou a mulher que sempre foi. Mas essa vitória teve um preço bem alto. Depois da cirurgia, ela teve complicações de saúde, o parceiro a abandonou, ela ficou isolada. A vitória dela foi individual, mas a solidão que veio depois mostrou o custo de uma luta travada sozinha. Certo. Então, o que acontece num mundo onde os grandes movimentos coletivos, tipo sindicatos, partidos políticos fortes, começam a perder força? Fica um buraco, um vácuo de poder. E desse vácuo surgiu uma nova forma de poder, pensada para gerenciar essa sociedade de indivíduos que agora se sentiam empoderados, mas também estavam muito sozinhos. A solução que encontraram para isso foi, bom, a tecnocracia. A ideia era mais ou menos assim.
Se os indivíduos são imprevisíveis e os movimentos de massa podem ser perigosos, por que não entregar as decisões importantes para quem, em teoria, entende do assunto, para os especialistas? Então, foram criadas essas instituições não majoritárias, com o objetivo de garantir a estabilidade acima de qualquer outra coisa. E isso não ficou só no papel, não. A teoria virou prática bem rápido. Líderes como Bill Clinton nos Estados Unidos e Tony Blair no Reino Unido, sentindo que a política de massa estava em baixa, basicamente entregaram o controle da economia para essas novas instituições. A política estava mudando de um jeito fundamental. E aqui está o pulo do gato. O papel do político mudou completamente. Antigamente, um político representava a vontade do povo para peitar o poder. Agora, o novo político virou uma espécie de gerente, que representa o sistema para gerenciar as pessoas. O objetivo não era mais ter uma grande visão para o futuro, mas simplesmente fazer a máquina continuar girando sem problemas, de forma estável. Só que aí surge um problema. Esse mundo gerenciado, estável, era eficiente, mas era vazio. Faltava paixão, faltava identidade e, principalmente, faltava um senso de propósito coletivo. O sistema não oferecia mais uma história sobre quem nós somos ou para onde estamos indo. E isso criou um vácuo de significado gigantesco. E a gente sabe que a natureza não gosta de vácuo. Para preencher esse buraco, fantasmas do passado, forças superemocionais e poderosas como o nacionalismo, começaram a voltar com tudo. Figuras como Eduard Lemonov na Rússia sacaram isso na hora. Eles perceberam que o nacionalismo oferecia exatamente o que a tecnocracia não podia dar. Uma história poderosa, um mito que une as pessoas e dá a elas um poder coletivo. E essa jornada toda nos traz direto para os dias de hoje. O caminho desde a ascensão do indivíduo, passando pelo poder dos gerentes e chegando no retorno dos fantasmas do nacionalismo, foi o que moldou o nosso cenário político atual. E a questão que fica e que talvez defina muitos dos nossos conflitos hoje é exatamente esta. Em um mundo que foi todo projetado para ser estável, o que acontece quando as pessoas começam a exigir uma história de novo?